Bom dia para vocês em todo o estado de Goiás, o estado do Ceará, Nordeste, Centro-Oeste, Brasil e mundo pela internet, aqui no Giro na Voz Especial. Primeiramente, meu bom dia ao meu amigo Leandro Souza e ao Ronald Pinheiro. Leandro, bom dia. No Ceará, Nordeste. Bom dia a todos. Bom dia a você que está ligado conosco em mais um Giro na Voz Especial. Agradecer mais uma vez a sua participação, Ismael, já que a partir do próximo programa eu já não vou agradecer mais. Como eu falei na semana passada, você já faz parte da Voz do Repórter. Agradecer também e dar um bom dia ao Ronald Pinheiro, e principalmente a você, meu amigo, a você, minha amiga, internauta, telenauta conectado. Lembrando que hoje nós estamos fazendo um teste, é só teste também, está no YouTube também. Esse programa, o YouTube da Voz do Repórter. Voz do Repórter, 10 anos, uma década no ar, é uma criança ainda, mas a cada dia crescendo, a cada dia aprendendo com você, meu amigo, com você, minha amiga telenauta. Leandro Souza, no Ceará, na cidade, na linda capital Fortaleza. É muito bom ressaltar isso. E agora, o meu grande amigo, né, o Ronald Pinheiro, em Tianguá. Muito bem, Planalto da Ibiapaba, né? Planalto da Ibiapaba, Tianguá, Ceará, Brasil. Bom dia, tudo de bom. Estamos aqui para fazer um ótimo programa. Giro na Voz Especial. Bom demais. Lembrando também, para vocês que não me conhecem, Ismael Almeida em Goiânia, Goiás. Aqui nós temos aqui realmente algo que podemos falar que é a mistura brasileira mesmo, né? É o Planalto Central, o Centro-Oeste, juntamente com o Nordeste, com o Ceará, e em Goiás mesmo, até próprio Ceará, essa migração, digamos assim, nesse êxodo rural que existe, êxodo urbano, o que tem de maranhense, paraense que mora em Goiás, e que mora, então, para você não se sentir aí, digamos assim, prejulgado, ressentido, a todos os brasileiros que gostam de futebol e acompanham o nosso trabalho. E para quem imaginava que o futebol ia parar, ledo engano, né? Tem futebol cearense rolando, o Paulistão começou, o Goianão terminou ontem com o Atlético Goianiense campeão e já começa o Goianão 2021 hoje. Para vocês terem uma ideia, já tem rodada do Goianão. E quem acha que o Brasileiro Série A acabou, não acabou, não. Continua no tapetão. O Vasco está brigando arduamente. Vamos falar sobre isso aqui. Tem até uma carta na manga. Caso não cancele, não consiga o cancelamento do jogo contra o Inter, já fez uma petição de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais processando a CBF. Eu não me lembro de um time peitar a CBF como o Vasco está fazendo, não. Eu me lembro o Gama, né? Só que o Gama era, com todo respeito ao Gama, um time pequeno, né, que sumiu do mapa. Agora, vamos começar com esse tema então, Leandro, Ronald. Leandro, você se lembra de algum time peitar a CBF, digamos assim, até de uma forma chantageá-la? Homem, não venha com esse assunto de campeonato brasileiro ainda, 2020 ainda, em exibição, porque é complicado aqui, principalmente para a gente, aqui no estado de Ceará, já que envolve diretamente um representante nosso. E só de antemão, Ronald e Ismael, a transmissão do YouTube, a gente está encerrando agora, porque deu um probleminha de áudio lá realmente, e não está conseguindo passar o áudio. Então, a gente está encerrando lá pelo YouTube. Então, se você ainda está aí pelo YouTube, vá lá, continue aí pelo Facebook. Hoje vai ser só pelo Facebook mesmo. Ainda bem que foi só um teste, não deu certo passar direitinho lá. Mas daqui a pouco a gente consegue isso aí. Bom, mas voltando ao assunto principal, Ismael, infelizmente, isso acontece, né? São erros
erros de pessoas, né? No dia lá do Vasco falhou a tecnologia, tudo bem, sem problema nenhum, essa é a coisa que acontece. Mas, para mim, eu acho que não vai dar em nada, porque, claro, só tem direito quem vai atrás do seu direito, né? Eu não sou da área do direito, mas a gente sempre ouve, né? O direito não assiste a quem dorme, né? A quem fica parado, a quem está lá na inércia. Mas eu acho que não vai dar em nada, porque tivemos outros casos, inclusive o próprio caso do São Paulo, né? Vocês lembram do caso do São Paulo lá, que a própria CBF admitiu que foi erro, teve o erro lá, mas pediu desculpa e segue o jogo, vamos para frente. Então é o jus sperniani, como alguém gosta de falar também no direito. O Vasco tem todo o direito de reclamar lá, mas não vai dar. Eu, particularmente, acho que não vai dar em nada, porque senão muitas outras situações vão entrar, sempre vai entrar em litígio e não vai ter mais bola rolando. Vai ser todos os campeonatos ser disputados ali no tribunal, principalmente agora com o VAR e em outros campeonatos também sendo utilizados. Então, o direito deles tem, claro, mas prosperar, eu acho muito, mas muito difícil, porque vai e abre um precedente muito complicado para outras situações, para outros clubes. Então, os julgadores, no caso do STJD, inclusive a própria CBF, vai olhar isso aí. Se abrir isso aí, vai precedentes incríveis. Então, pode procurar seus direitos, tá no direito de procurar os seus direitos, desculpe a redundância, mas acho que não passa disso, não. Ronald, sua opinião? O Vasco está no direito dele, em tese, né? Porque o árbitro, a arbitragem, no caso, principalmente o árbitro central, é a palavra final, né? Não é o VAR. O VAR é um auxílio à arbitragem. Mas o Vasco... Você chegou a ouvir os áudios que foram divulgados ontem? Pois não. Você chegou a ouvir os áudios? Eu ouvi foram divulgados os áudios do VAR falando com o juiz. Olha, essa questão do Gama aí que você acabou de falar, eu gostaria de entrar nesse mérito. O Gama, ele peitou, se eu não me engano, foi em 2000, a CBF, e depois, porque ele foi até... 2000, Copa João Avelange. Foi. Teve depois. Porque não teve brasileiro, melou o brasileiro, criaram a João Avelange. Ele chegou à justiça comum. E a CBF, vamos dizer, em tese, não perdoa esse tipo de ação, certo? Quando chega à justiça comum, as consequências vêm depois. Enquanto o Campeonato Brasileiro tem como mentora a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, que para mim não deveria já estar na mão da CBF há muito tempo, eu sou a favor da criação da Liga, já falei aqui várias vezes sobre isso, uma Liga Nacional de Futebol forte, com a aval da CBF, claro que senão vira uma coisa pirata, né? Mas, assim, a CBF é que manda. Eu acho que quem peitar a CBF vai se dar mal. Eu vou pegar o gancho do Leandro, porque não é que eu concorde com ele, mas eu concordo com ele em partes, em relação, quando ele disse, a questão do Vasco buscar os direitos e abrir precedentes. Para mim, o Vasco pode ter sucesso, sim, por ser o Vasco da Gama, por estar no Rio de Janeiro, e a CBF, a sede é no Rio de Janeiro. E o Vasco, como o Fluminense, já teve sucesso. Se fosse times fora do eixo, eu ia falar desde já, não dá em nada. Por ser o Vasco, eu acho que pode dar alguma coisa assim. Só que, na minha opinião, meu amigo Leandro, o Fortaleza não será penalizado, você que torce para o Fortaleza, você torcedor do Fortaleza, porque o Fortaleza aí vai virar o quê? Vai abrir precedentes. Se porventura, tem o se, hipoteticamente, se o Vasco obtém sucesso, o Goiás vai puxar um jogo que ele foi prejudicado, e tem vários. O Fluminense vai, o Botafogo vai, o Fortaleza vai, o Ceará vai, e aí vai acontecer o quê? Vai melar o campeonato. Podemos até ter uma João Avelange 2, porque o Fortaleza, se porventura o Vasco tem sucesso, o Fortaleza não vai cair no lugar do Vasco de jeito nenhum. O Fortaleza, obviamente, tem o seu corpo jurídico competente também, que vai reivindicar os seus direitos. Quer dizer, e aí, o que vai acontecer? Vai ser prejudicado CBF, VAR, e vai melar o campeonato. Eu penso isso.
caso aconteça. Não, e como aconteceu para criar João Avelange naquela época lá, acho que 2000 Rony, que você falou, né, são 21 anos 2000, atrás. Então, 2000. 21 anos Sim. atrás era outro contexto. Ali poderia. E eram outros administradores também. Hoje o pessoal quer ser mais profissional, quer levar, apesar de ainda estar um pouquinho longe, distante um pouquinho, mas eles querem levar um pouquinho mais de profissionalismo. Então eu acho muito. Respeito a tua opinião, mas eu acho muito difícil, mesmo sendo no Vasco, sendo no Rio de Janeiro ali, mas o Vasco não tem. Se o Eurico Miranda estivesse vivo ainda, aí poderia ser outra coisa. Mas eu acho muito difícil o Vasco Tem o conseguir filho dele, viu? É, mas Tem o Euriquinho, o filho dele. não é o Eurico. Não é o Eurico. Né? Não é mais aquele mesmo pessoal que comanda a CBF. Que todo mundo sabe que. Eu não vou usar uma expressão mais pesada aqui, mas todo mundo sabe como é que funcionava naquela época ali. Como eram os Posso usar para acordos. você? Pode, diga lá. Corrupta, né? Eu ia usar era uma expressão pior, não ia usar nem corrupta, não. Eu ia usar a expressão. Mas é A corrupta. máfia. Eu ia usar a expressão máfia, mas eu não vou usar, Então, eu acho são outros tempos, sabe? Então, eu acho que não prospera, e como você mesmo disse, se prosperar, meu irmão, aí todo mundo vai entrar, porque todo mundo foi prejudicado em um certo momento. Ou uns foram prejudicados porque foram realmente prejudicados, outros não, outros acham que foram prejudicados. Então, como está claro, está no regulamento, o VAR está para ajudar, é uma ferramenta a mais para ajudar a arbitragem, mas quem decide, quem dá o ponto ali, quem vai assinar a súmula e quem diz foi assim, 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 é o árbitro de campo. Então, a definição é do árbitro de campo. O árbitro de campo vai ao vídeo porque o VAR sugere, eu vi isso aqui, eu não sei se você quer ver? O árbitro de campo é que decide se vai ver ou não e se concorda ou não com aquilo que o VAR viu. Então, a resposta final é do árbitro de campo. O árbitro de campo lá marcou o gol, não deu para a tecnologia ajudá-lo naquele momento, então segue o jogo, foi gol e acabou a história. Sabe? Eu acho que está muito claro isso aí. Não é porque está envolvendo o Fortaleza, que é um time nosso cearense aqui, mas é pela circunstância acontecer. Poderia ser com o seu Goiás aí, Ismael, poderia ser com o Flamengo, que foi campeão, poderia ser com qualquer um. A minha opinião é essa. O árbitro não teve a ajuda do VAR naquele momento, marcou o gol, segue o jogo e vamos continuar o campeonato. Aliás, acabou o campeonato. Mas aconteceu algo inédito, é por isso que o Vasco está nessa forma de ganhar. Por quê? Pensando em ganhar. Viu, meu amigo Ronald? É porque o Vasco, quando foi marcado, o juiz validou o gol do Inter, ele consultou o VAR. E o VAR estava calibrando o VAR. Nunca vi esse termo. Para mim, calibrar é questão de ar, né? É calibrar um pneu, é calibrar. Eu não sabia que existia esse termo no VAR. O VAR não estava calibrado, ou seja, o VAR não teve condições, de colocar aquela linha do impedimento, não teve condições e se isentou. Como você citou o Fortaleza, teve um lance do Goiás que foi semelhante, Goiás e São Paulo, Goiás estava vencendo o jogo, uma bola que o goleiro Tadeu no ar tirou, e aí o Bandeira deu gol como se a bola tivesse ultrapassado a linha, ultrapassado para dentro. O VAR consultou todas as câmeras e não achou nenhuma imagem conclusiva que a bola teria entrado. E quem estava no VAR era o Weber Roberto Lopes. O que o Weber Roberto Lopes fez? Se isentou e jogou a responsabilidade para o árbitro. E o árbitro validou o gol do São Paulo. É por isso que eu digo para você que abre precedentes. Porque o VAR, vamos falar a verdade, a gente pode falar, modéstia à parte, nós somos profissionais competentes, não vamos aqui ser clubistas. O VAR é uma piada no Brasil. É uma piada. O VAR cometeu várias gafes nesse campeonato, gafes bizarras, e essa do Vasco aí, como todo mundo sabe que eu sou torcedor do Goiás, não estou em defesa do Vasco, muito pelo contrário, meu único time que eu torço é o Goiás, mas o Vasco foi prejudicado e abriu precedência para o Vasco, porque o VAR estava quebrado. O VAR estava calibrando, não tinha como colocar a linha. E o juiz ficou esperando o VAR colocar a linha e o VAR não tinha condições. Então, por esse motivo aí, nós temos que crescer muito no âmbito arbitragem.
Só assim, Ismael, eu não concordo contigo, porque como tudo que vem para ajudar, eu concordo, principalmente no nosso futebol. Claro que como vai a tecnologia, então morreu, veio para ajudar. Só que a tecnologia tem, mas é como na segurança da informação, é um tripé. A segurança da informação é um tripé. São os processos, são as ferramentas, né, e a tecnologia. Só que tudo isso aqui, ela é orientada ou ela é feita por homens, que são falíveis. Então, naquele momento lá, usou esse termo calibrar, eu estava ouvindo também os áudios, não foi calibrar, porque como colocaram a câmera naquele local, o sol estava batendo de frente com a câmera, não tinha como o equipamento colocar realmente a linha do impedimento que favorecesse ou que desse precisão para o equipamento. Então, foi o erro humano ali de ter colocado a câmera, era para ter colocado do outro lado, na sombra, pegando a sombra lá, mas colocar lá e o sol batendo lá, não tinha como. Então o equipamento estava fazendo a medição, só que não estava fazendo a medição corretamente, porque não tinha como, até eles usaram essa expressão, calibrar, né? Calibrar o equipamento, mas não era calibragem não, porque o equipamento estava calibrado. O problema era isso, que o sol, a luz lá do sol estava batendo na câmera e não estava dando possibilidade para fazer aquela medição. Então, até a minha. Só um instante, Ronald. Até a minha outra especialidade, não é especialidade que eu terminei agora, outra graduação, que é a ciência de dados, poderia deixar o VAR ali como inteligência artificial. Não sei até que ponto também poderia ajudar, mas muitos erros iriam tirar aí, porque deixava lá o equipamento aí prontinho, com inteligência artificial, e ele ia só avisando o árbitro no campo mesmo, não precisava nem um árbitro de vídeo. Mas aí tem que aprofundar muito mais. O VAR começou há pouco tempo, está dizendo que está engatinhando ainda. Então tem muita coisa que ajustar, tem que azeitar ainda muita coisa. Até há quem diga até que o árbitro auxiliar, o antigo bandeirinha, daqui uns dias vai sumir. E eu concordo, daqui um dia deve sumir mesmo, se o VAR, a tecnologia, o homem acompanhar a tecnologia nesse sentido. Aí o bandeirinha, o juiz auxiliar, pode sair também, com certeza. Mas isso aí está aqui há muitos anos à frente, porque, por enquanto, a gente precisa muito ainda de ajustes. Mas acho que com o tempo a gente consegue. Pois não, Ronald? Agradecer aí os internautas que estão aí conosco, né? A Deuseni Mendes, minha querida Deuseni, que está sempre com a gente ali no Santana Esportes. Deuseni, hoje tem Santana Esportes, fiz o convite para o Carlos, mas fica aí no banco que eu posso te chamar, viu? Vai aquecendo aí. O Marcelo Gomes Barbosa, bem que o Ismael falou, ligando o Norte, Centro-Oeste e tal, Planalto da Ibiapaba, Planalto Central, tá aí, ó. Esse aqui mora no Pantanal, mora lá, Pantanal não, mora em Mato Grosso do Sul, torcedor do CENI, Clube Esportivo Nova Esperança. Torcedor do CENI, do clube, não é do Rogério CENI, não. Não, exatamente. É bom ressaltar isso. Inclusive, e o Rogério CENI, que é do Mato Grosso. Já foi sul-mato-grossense, né? É um clube novo, né? Mas o Reverendo Moon era o dono, morreu, aí ficou complicada a situação do CENI. Quem também está aqui conosco é o Silvio César, nosso internauta, nosso ouvinte da Voz do Repórter também, lá de Maracanaú, na Grande Fortaleza. Um abraço, um excelente domingo. Participe, faça o seu questionamento, coloque aí a sua pergunta, a sua dúvida, tá certo? É muito bom. O CH também está por aqui, ó. Bom dia. É isso, CH, beleza. Grande Charles Bandeira, muito obrigado. Direto aí do seu salão aí na Aldeota. Muito obrigado pela sua participação. Agora o Charles é literalmente voz do repórter, né? Um abraço. Não vou falar de folga hoje, não. O Charles está de folga hoje em casa, não? Não, domingo, às vezes, é o dia que ele trabalha mais, às vezes a folga cai numa terça-feira. Mas fala aí, Sansão. Charles. Sobre essa questão aí de pegar alguma coisa ou não. Olha, São Januário, eu conheço bem São Januário. São Januário é um estádio, é um dos poucos estádios do Brasil e do mundo que o setor de imprensa fica localizado do lado oposto à sombra. Isso que o Leandro falou é corretíssimo. É corretíssimo assim, né? Essa apreciação do Leandro aí é certo mesmo. O sol bate nas câmeras, né? nos equipamentos de transmissão, seja qual for. É um estádio antigo, construído nos anos 30, 40, 30.
É um estádio que foi colocado as cabines de imprensa de rádio naquele tempo, pouquíssima nenhuma emissora de rádio tinha, então, erradamente, levaram do lado oposto das tribunas, das sociais, chamadas sociais, que é do lado oposto. Todo estádio, geralmente, ele coloca o setor de imprensa na parte onde à tarde o sol não bate, não incide. Né? O São Januário não, o São Januário é o contrário. Eu não conheço estádio no mundo que seja assim. Às vezes acontece do sol estar incidindo contra, em algumas partidas da Inglaterra, porque eles botam, por exemplo, jogos pela manhã, certo? Aí o sol está oposto à situação da tarde, que geralmente os jogos são à tarde, em qualquer lugar do mundo, né? Mas teve esse erro aí é um erro do estádio. Eu acho que foi um erro humano, como o Sansão falou. Eu acho que não vai pegar absolutamente nada. Agora uma multa, aí eu acho que esse é o objetivo principal do Vasco. Uma multa. Receber uma... É uma multa pequena, uma bagatela de 100 milhões. O Vasco para montar um time para a Série B, rapaz. Aí ia ficar complicado. Assim também, ele quer a cota da CBF que não recebeu. É isso que ele quer. Eu prefiro aguardar. Eu não quero, eu respeito demais a opinião do Leandro, a opinião do Ronald, mas na minha opinião, se tratando de time carioca, Federação Carioca, pode dar alguma coisinha. Mesmo passando muitos anos, João Avelange, eu sou totalmente contra tapetão, contra virada de mesa. Para mim, futebol é nas 4 linhas. Mas engraçado, só ressaltar algo interessante. O VAR só está engateando no Brasil. E ele começou na mesma época no mundo todo, praticamente. Mas o Brasil, por ser um país corrupto, se for falar de corrupção aqui, vamos pegar várias vertentes da sociedade, vários segmentos, não é a nossa linha é esportiva. Então, a corrupção no futebol também, obviamente que ela existe, porque o VAR continua beneficiando A ou B. Agora vamos ver o que vai acontecer aí, porque realmente o VAR, eu não vou falar de erros humanos, não, porque quem opera lá realmente é humanamente tem erros, só que errar para time A ou time B fica muito na cara. Como eu já vi, o Leandro viu nesse ano, o Ronald viu nesse ano, realmente a autoridade máxima no jogo é o árbitro de futebol. Mas eu vi várias vezes o VAR intervir, anular o gol, chamar o árbitro, não foi gol. E o árbitro mudar a opinião. O VAR fez isso em vários jogos nesse campeonato. Então não pode ter 2 pesos, 2 medidas. Sim, até porque no Brasil também tem esse problema, Ismael, Rony, cara amigo telenauta aí, amiga, tem um problema de sempre que o VAR chamar, no Brasil espera-se que o árbitro mude de ideia ou vá com a mesma ideia do VAR. Não, isso aí, como eu falei, o VAR chamou ali para ajudar, né? Mas o árbitro pode continuar com aquela marcação dele. Tá? Então, quem decide é o árbitro no campo. Mas é que o Brasil criou o brasileiro em si criou essa máxima que não existe, de que se o VAR chamou, o árbitro vai mudar a opinião dele. 99% ele muda ou ele vai de acordo com o VAR. Isso tá mais do que escancarado aí no nosso futebol. Mas não necessariamente ele vai concordar com o VAR. Então, a gente tem que lembrar isso bem. O VAR chamou, vai mudar a marcação dele. Pode ser que mude, pode ser que não mude. Então, tem que lembrar isso aí. Vamos falar do Ceará. Ceará que conseguiu uma vaga para a Sul-Americana, uma bela campanha. Ceará, começo com você, Ronald. Como que o Ceará está, hein? O Ceará está pensando agora no campeonato regional, já está pensando, armando o seu time, investindo, pensando no campeonato aí, digamos aí, campeonato do continente, da América do Sul, campeonato
É brincadeira, né? O Ceará surpreendeu muita gente, uma bela campanha. O Ceará fez a melhor campanha, mais uma vez, no clube nordestino, né? Ano passado, Fortaleza, que foi esse clube, e esse ano, novamente, um clube cearense, o Ceará Sporting Clube. Ótima campanha, principalmente do meio para o fim. Um elenco bem definido, com uma doutrina de jogo bem definida, implementada pelo Guto Ferreira, e jogadores de ótima qualidade, né? Vinícius Vina veio precedido de um cara brigão e algum futebol. Foi dispensado, inclusive, pela Napolina, aí na sua terra, querida, o Vina. Exatamente. Né? No entanto, aqui no Ceará, ele deu uma liga muito grande. Ele também, como o exemplo que aconteceu também no Bahia, onde ele jogou antes. Mas não foi só o Vina, não. Só para ressaltar, senão o torcedor da Napolina vai me xingar depois. Foi no Anápolis, viu? O rival. Desculpa. O Anápolis, que a Napolina tem uma história bem maior, né? Qualquer dia a gente vai falar só sobre o futebol goiano. Um abraço aí para o Paguete, se estiver vivo ainda. Um abraço aí para o Lincoln, que eu conheci jogando, 73 Leão da Serra. Grande. Então, o Ceará, rapaz, Richard tomou o lugar do Praz, melhorou. Samuel Xavier, ou Eduardo, Panhussá, Thiago Panhussá, Luiz Otávio, Bruno Pacheco encaixou bem esse ano. Estava mal ano passado, esse ano não, voou baixo. Meio campo, Fabinho, aí depois, peraí, Fernando Sobral, um coringa, jogador espetacular. Espetacular. Fernando Sobral, Lima e Vina. E na frente o Kleber, que é um jogador, atenção, da casa, jogador cearense, que veio do Barbalha, por um preço módico. O Ceará investiu nesse atleta de mais de 1,90 m de altura, mas de ótima capacidade técnica, inclusive com os pés. Fez um gol lá no Engenhão espetacular, o Kleber. Eu gosto desse tipo de centroavante, que não só cabeceia, não só faz a parede, mas é um jogador que sabe se finalizar com os pés. E o Léo Chu, que encaixou bem na reta final. Antes era o Matheus Gonçalves, caía por ali, o Matheus só pegou no pé dele, o Guto é muito inteligente, mexeu. Né? E a base era essa. Tem o Charles também, né, como volante, que no final da competição encaixou muito bem. Foi bons reservas com o Brock, o Eduardo Brock na zaga. O que estava errado na primeira parte do campeonato deu liga e muito na parte final do campeonato. Então o Alvinegro está de parabéns, vai participar da Sul-Americana. Com mais um pouquinho de tempo, talvez chegasse a uma situação até de pré-libertadores, mas eu creio que as coisas têm que ser assim mesmo, degrau por degrau. O Ceará vai para a Sul-Americana, né? O Fortaleza não vai, mas pelo menos escapou. Mas, voltando para o Ceará, para encerrar, meu parecer sobre o Alvinegro, quando eu estou com esse microfone na mão, diante de você, meu querido internauta, ouvinte da Rádio Voz do Repórter também, que está pelo aplicativo, eu sou bastante imparcial e muito. Então, o Ceará é o melhor time do Nordeste no momento, e digo mais, é o favorito para conquistar a Copa do Nordeste. Depois vem o Bahia. Fortaleza, por enquanto, é uma incógnita. É um ponto de interrogação igual o Charada é no Batman. Léo, você citou o Léo Chu, que pertence ao Grêmio, né, meu amigo Leandro de Souza? O Léo Chu pertence ao Grêmio e está emprestado para o Ceará. E, Leandro, te fazer uma pergunta emendando sobre o Ceará aí. Esse assédio no Guto, já prevíamos isso, pelo belo trabalho que o Guto fez no Ceará. Você acha que o Guto pode deixar o Ceará aí ou não? Poder pode, né? Acho que tudo pode acontecer, inclusive nada, como eu gosto de falar. E, assim, eu vou ser um pouquinho diferente do Ronzo, porque no quesito que o Ceará, o elenco do Ceará é mediano, de mediano para baixo. Ficou numa colocação até surpreendente, mas aí eu vou dar o crédito para quem merece. Vou dar o crédito para o Guto. Eu acho que o grande arquiteto desse time foi o Guto. Até porque quando ele chegou, poucas pessoas lembram. Quando ele chegou, ele disse:
esse elenco, tudo bem, vou ficar com esse elenco aqui. Jogador, se vier, é para ser titular. Eu não quero jogador aqui para inchar o elenco e nem para somar. Que se vier alguém, eu quero que seja titular. E me deem tempo para trabalhar. Foi aí que o time começou a engrenar. Quando o Guto teve tempo, quando o Guto começou a trabalhar esse time. Porque esse time aí a gente já conhecia a maioria deles, né? O próprio Vina, que foi o destaque da competição, um dos destaques da competição, destaque do time alvinegro, tem 29 anos, não é nenhum menino, não é nenhum garoto, já rodou aí por vários times. Estourou agora. Não fez muita coisa, veio estourar agora com o Guto. Então o Guto soube extrair desses jogadores o melhor que cada um tinha. Colocou o Kleber, viu, Ronald? O Kleber não é da base, não. O Kleber, ele é baiano, ele é de Salvador. Ele é de Salvador, veio para o Barbalha, e o Ceará, numa briga com o Ferroviário, né? O Ferroviário ia levando o Kleber, o Ceará conseguiu pegar o Kleber lá, e fez com que o Guto fez com que o Kleber, e não somente o Kleber, mas o time do Ceará formasse um jeito, um padrão de jogo que deixasse o Vina jogar. Não sei se vocês acompanharam alguns jogos do Ceará, o torcedor do Ceará que está nos acompanhando viu isso aí com certeza. O Vina, ele não voltava para recompor. O Vina, ele não tinha a responsabilidade de marcar. O Kleber, dificilmente o Kleber completava 90 minutos. Um centroavante completava 90 minutos, saía exausto. Por quê? Porque corria por ele e corria pelo Vina. O Kleber que ia dar lá o primeiro combate nos zagueiros, correndo de um lado para o outro, ia dar o combate no goleiro para deixar o Vina solto. E isso foi bom para o Ceará, porque o Vina solto, sem aquela responsabilidade de marcar, ele levava lá o contra-ataque, ele chegava para fazer o gol e chegava para servir os seus companheiros. Então, isso foi o Guto que deu ao time. Eu pelo menos cobrava muito, quando o Bruno Pacheco chegou, eu cobrava muito do Bruno Pacheco. Dizia, olha, isso não é lateral para o Ceará não, tal. O Bruno Pacheco, taticamente, fez um campeonato, um dos melhores laterais do lado esquerdo da competição. Quando o Bruno Pacheco não jogava, o Ceará caía de produção, porque ele dava aquele encaixe no lado esquerdo do Ceará, tanto na marcação como também na fase ofensiva. Então, o time do Ceará se encaixou muito bem. O Guto conseguiu, Fernando Sobral, foi um coringa realmente, jogava de volante, jogava aberto pelo lado, jogava aberto pelo outro, né? Fez com que alguns jogadores aparecessem. O Léo Chu está voltando agora para o Grêmio, já que o PP foi vendido, porque conseguiu jogar no Ceará aquilo que ele não conseguiu antes. Lembrando que o Léo Chu, garoto novo, fez o seu primeiro gol como profissional agora na equipe alvinegra. Então, eu louvo o trabalho do Guto Ferreira. Claro, os atletas se dedicaram, mas o Guto conseguiu colocar o jogador certo, na posição certa, e conseguiu extrair desse jogador o melhor que ele tinha. Eu acho que é por isso que Vina renovou o contrato com o Ceará. O próprio Guto renovou, ainda bem. Claro, outro time pode tirar o Guto? Pode. Estamos chegando com o dinheiro, pagando a multa, está mais do que correto o Guto sair e procurar um salário melhor. Isso é do profissional, não tem problema nenhum. Mas eu acho muito difícil outros jogadores quererem sair desse time do Ceará, por quê? Porque não vão ter as mesmas opções ou as mesmas possibilidades de jogo que o Guto deu. O Vina pode sair agora e ir para o Flamengo, por exemplo, mas pode não jogar nada lá no Flamengo, porque o time não joga em função dele. O Ceará já dá essa possibilidade ao Vina. Como foi o próprio caso do Michael. O Ismael pode até dizer isso com mais prioridade. O Michael lá no Goiás, o time era dele. Ele fazia o que ele queria. Ele era o melhor do time. Foi para o Flamengo, praticamente não teve chance. A chance que teve, ele não conseguiu fazer, porque era outro time. Era outro estilo de jogo. Então, eu espero que o Ceará mantenha os seus principais jogadores, mantenha o Guto e faça uma temporada tão boa como a passada, porque, lembrando, o Ceará vinha massacrando, vinha fazendo a sua torcida quase chorar lágrimas de sangue, porque foram 2 anos seguidos o Ceará sendo quase rebaixado. Na temporada de 2019, só não foi rebaixado porque o Cruzeiro realmente pediu para ser rebaixado, o Ceará se livrou com 39 pontos, foi a pior participação de times que conseguiu se livrar com essa pontuação, foi 39 pontos apenas. Já na temporada seguinte, o Ceará conseguiu a sua melhor pontuação na história. Veja só, de um ano, ele consegue se livrar com 39 pontos, na temporada seguinte, ele consegue se livrar com a melhor pontuação da sua história. Veja aí a metamorfose que o time passou. E tudo isso deve-se ao Guto, que conseguiu encaixar esse time
conseguiu fazer com que esse time jogasse o que jogou. Então, parabéns ao elenco alvinegro, parabéns principalmente ao Guto Ferreira, e claro, a sua diretoria que deu essas condições, tanto para os atletas, como também para o Guto trabalhar. E o Ceará já se reforça bem, viu? O Ceará, como já tinha garantido a permanência na Série A, se reforçou bem, trazendo 2 estrangeiros, né? O Mendonça e o Ione Gonzalez aí, trouxe alguns outros jogadores, manteve o Vina, Charles, manteve o pessoal que realmente dá aquela espinha dorsal para o Guto trabalhar, e trazendo alguns reforços. Então, prenúncio aí de uma temporada para o Ceará muito boa, até, quem sabe, até melhor do que 2020. Vamos falar do Fortaleza. É interessante. Só para finalizar o Ceará aí, o Ronald, o Leandro falou algo interessante. O treinador, ele é essencial em qualquer clube, e aí o Leandro foi cirúrgico, colocando na prática para o torcedor, você torcedor de qualquer time pelo Brasil e que acompanha o nosso trabalho, de várias agremiações, no caso o Vina foi o cara, o cérebro, a cabeça pensante. Você vai criar, você vai ficar à vontade. Como o Leandro bem lembrou do Michael, características diferentes. O Michael é o cara do 1 contra 1. No Goiás, joga a bola no Michael que o Michael resolve. Ele era o cara. No Flamengo, ele foi ser mais um. Outro exemplo de treinador, o Rony do Atlético Paranaense, questionado no Palmeiras, jogador caro demais, o pior investimento que o Palmeiras fez. Luxemburgo, treinador, Cebola, treinador, e outros treinadores, e o Rony, nada. O Abel português chegou, o Rony foi o melhor jogador de destaque na Libertadores. Por quê? Porque o treinador entende o modo que o jogador vai realmente render, as características dele. Você vai jogar assim. E aí, é por aí. Também concordo plenamente com o Leandro. Vamos ao Fortaleza, Ronald. Passar aqui de passagem aqui só essa questão aí do Charles, que está perguntando aqui, é verdade que o Gabriel Dias está indo para o Ceará? Sim, temos informação de que o Ceará está fazendo proposta para ficar com o Gabriel Dias, certo? Porém, nada oficial. São notícias que correm no jornal O Povo Esportes, né? Eu li no Povo, inclusive. A matéria aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui para você. Assinada por quem? Para dar o devido crédito, né? Vamos lá. Assinada pelo Lucas Mota, certo? Então, Gabriel Dias deixa Fortaleza e tem proposta para o Ceará para a temporada de 2021. A saída do lateral, de 26 anos, anunciada oficialmente pelo Tricolor, e o Gabriel Dias teve passagem vitoriosa após 2 temporadas, 2019 e 2020. Pode ir para o Ceará, sim, viu, Charles? Interaja conosco. Interaja conosco e você só tem a ganhar. Céu Despeu está lá na Suíça. Um abraço, meu querido. Valeu. Informações que ele manda para mim, às vezes, pelo Messenger, de grande importância. Falar sobre... Lembrando, que não só do Ceará, né? O Gabriel Dias também tem proposta do Cuiabá e, salvo engano, do Botafogo também. Então, está no mercado aí, né? Eu tenho uma opinião aqui sobre, virando a página aqui para o Fortaleza, para a gente ir para o Goiás, futebol goiano. Depois a gente encerrar, quem sabe, aí com quem está no comando é o Ismael Almeida, esse grande comunicador de Goiânia. Vamos aqui com Sansão Moreira, que colocou parte de uma declaração na live que o Marcelo Paes fez ontem à noite. Vamos ouvir. O time vai ser do tamanho do sócio. O time vai ser do tamanho do sócio. Então, não tem racionalidade você cobrar um time caro com o sócio despencando. Né? Eu não faço milagre. Eu não sou milagreiro. A gente faz o que pode dentro dos recursos que a gente tem. Mas é irracional. Contrata, ganha, tem que ganhar, e o sócio caindo. Não tem lógica. Então, é hora da torcida também reagir nesse aspecto. Né? De chegar junto. A gente vai lançar Sansão Moreira, qual é a sua opinião a respeito? Vamos lá, rapidinho fazer o Sansão participar. Ele só não está conosco aqui por problema realmente dele. Então vamos ouvir o Sansão Moreira aqui rapidinho, grande companheiro Sansão Moreira. Sansão Moreira! Com direito à vinheta e tudo. Vamos nessa aí. Fala, Sansão.
Declaração muito infeliz do nosso presidente, Ronaldo Pinheiro, pós-pandemia, pós uma taxa de desempregados impressionante no estado e no Brasil inteiro, ele dizer que vai fazer um time do tamanho do sócio-torcedor. Pegou muito mal. Para mim, ele não deu uma declaração de presidente, deu uma declaração de comerciante. E aí, Leandro Souza, Ismael, vocês ouviram, né? Deu para ouvir direitinho a declaração sobre essa questão do sócio-torcedor? Que vai depender muito disso. Falar, Leandro, eu falo. Não, deixa eu começar aqui, já que está falando aqui do nosso estado aqui. Bom, rapaz, eu concordo em partes com o Marcelo Paes, mas ao mesmo tempo eu não concordo, porque antigamente o Fortaleza, como o próprio Ceará também, não tinha nenhum sócio-torcedor. Hoje, graças a Deus, tem alavancado um número muito bom, caiu um pouco com a pandemia, lógico, todo mundo aconteceu isso, mas só que se vai fazer um time de acordo com o sócio, então também tem que fazer com a vontade do sócio-torcedor. Então, não é bem por aí, Marcelo Paes. Você que é o dirigente. Se você não está gostando, então peça para sair, pega o seu banquinho e sai de mansinho. Então, claro, precisa de dinheiro para manter um clube, precisa, mas não é só sócio-torcedor. Se tivesse 200 mil sócio-torcedor para manter o clube só com sócio-torcedor, tudo bem, mas tem outras receitas aí para o clube. Claro, na pandemia caiu muito, mas então você é o gerente, você é o administrador, então você que tem que criar soluções. Tá? Então, eu não acho muito por aí, não. Claro, tá com cabeça quente, tá querendo dar uma resposta para a torcida, tudo bem, que eu acho que o dono do clube são os torcedores, e principalmente o sócio-torcedor que está pagando lá, mas então não é bem por aí, não. Eu acho assim. Eu penso totalmente diferente. O Cartola tem que alfinetar mesmo, está no direito dele. Está no direito dele, ele alfinetar o torcedor. Eu não vou dizer que ele esteja certo, porque não é só o Cartola do Fortaleza, porque em meio à pandemia todo segmento foi afetado. Só que o dirigente está esquecendo do que o Leandro falou. Na verdade, o dirigente não precisa cobrar ninguém. Imagina, no caso, o Goiás que caiu para a Série B. Como que o dirigente vai cobrar o torcedor? Pode usar uma forma humilde, que não é o caso do Goiás. Goiás não é nada humilde, os dirigentes. Eu só estou dando Goiás como exemplo pela queda, que é o lado oposto. Um tá na Sul-Americana, o outro permanece na Série A, que é o Fortaleza, permanecendo na Bacia das Almas, quase caiu, e o dirigente, desculpe a expressão, comendo ovo frito e arrotando caviar. Aí não dá, né, meu amigo? Aí não dá. Se você tivesse montado um super time, você poderia cobrar do torcedor. Mas como eu disse que serve para todo mundo, no caso do Goiás, se for usar humildade, nosso time é de Série B, vocês têm que abraçar a causa para nós ficarmos fortes e voltar para a Série A. Resumindo, na verdade, nenhum time, nenhum Cartola precisa cobrar torcedor, não. O torcedor é o verdadeiro dono do clube. Põe um bom produto na prateleira que o torcedor vai normalmente cooperar. Vamos dar só um exemplo aí. Se o Fortaleza tivesse na Libertadores da América, quantos milhares de camisas o Fortaleza estaria vendendo sem ninguém fazer propaganda da camisa do Fortaleza? Quantos sócios estariam aderindo ao Fortaleza pela campanha? O Goiás, a mesma coisa, serve para o Goiás, serve para o Botafogo que caiu, serve para o Vasco que caiu. Então, os cartolas é onde eu digo, eu não vou citar nomes que eu não sou idiota, mas a maioria estão sangrando os clubes, usando os clubes, quebrando os clubes e ficando mais ricos. Depois eles saem dos clubes, deixam os clubes quebrados e quem assume não tem a responsabilidade fiscal que foi aí propagada por muitos anos, mas ninguém cumpre. Os clubes estão mais pobres, os empresários de jogadores mais ricos,
e os cartolas mais ricos. E o torcedor só quer uma coisa: alegria dentro de campo, ver o seu clube vencedor. Agora está acontecendo ao contrário. Os clubes, tem muito clube aí que não é vencedor e tem cartola cobrando, eu não sei nem o quê. Esse é meu desabafo. Eu concordo com o teu desabafo, só que aqui no Ceará, graças a Deus, a gente está tendo uma metamorfose nos últimos anos de cartolas, e principalmente de cartolas dos nossos principais clubes, dos maiores clubes, tanto Ceará como Fortaleza. Eles estão um pouquinho mais profissionais, sabe? Eu acho que essa questão de se locupletarem, isso aí, graças a Deus, pelo menos no meu entendimento, até onde eu sei, graças a Deus, está mais saneado aqui. Agora, eu queria tocar no ponto que você lembrou bem, é que ano passado, quando Fortaleza foi o melhor nordestino, foi classificado com a classificação para a Sul-Americana, o Marcelo Paes não falou isso não, tá? Ele ficou caladinho na dele. Eu me lembro demais. Eu aqui em Goiânia fiquei boquiaberto com as ações do torcedor do Fortaleza. Felizmente não tinha pandemia ainda. Aquela aglomeração no aeroporto para o time viajar, na chegada, o Castelão abarrotado de torcedores, vendendo camisas ao vento. Então, eu me lembro disso. Exatamente. Então, o Marcelo Paes agora não venha com essa desculpa, tá? Claro, a gente entende pandemia e tudo, mas não. E outra coisa, no meio da pandemia, o time do Fortaleza fez uma campanha de venda de camisa para a contratação comprar os direitos federativos, salvo engano, não sei se foram econômicos, acho que Ronald. Do Ronald, o xará do Ronald Pinheiro aí. E foram vendidos mais de... acho que foi mais R$1 milhão, conseguiu R$1 milhão só em camisa, sabe? Então, a torcida do Fortaleza chega junto. A torcida do Fortaleza tá junto com o time. Agora, porque fez uma campanha pífia, que aí a gente tem que colocar, que foi 50% de culpa do Rogério Ceni, que também foi 50% de culpa do Rogério Ceni. Esse sucesso do Fortaleza nas temporadas passadas também foi do Rogério Ceni, então a gente não pode só crucificar o Rogério Ceni, mas a caída do clube muito foi questão do Rogério Ceni ter saído e quebrou um planejamento da própria diretoria. Tem que dizer isso, claro, mas também tem que elogiar o trabalho que o Rogério Ceni fez. E a diretoria, com aquele elenco enxuto, com aquele elenco resumido, com aquele elenco voltado para o Rogério Ceni, contratou errado treinadores também, tem que dizer isso, aí a culpa da diretoria. Mas eu acho que se trouxesse outro treinador sem os jogadores que eles iam precisar, ia ser difícil também para qualquer um treinador, então tem que colocar os pontos certos aí. Agora, jogar para a torcida, jogar que vai fazer um time de acordo com o sócio-torcedor, aí não. Aí eu acho que é um pouquinho mais embaixo. Chamar o sócio-torcedor de volta, chamar o sócio-torcedor para construir junto uma temporada melhor, aí eu concordo. Agora, jogar na mão do sócio-torcedor, não, porque o dirigente é ele. Apesar do estatuto dar muita abertura para o sócio-torcedor, inclusive votar para o seu presidente, que isso é muito importante, foi o primeiro clube aqui no Ceará a fazer isso, então é importante sim. Agora, trazer o sócio-torcedor para trabalhar junto, não colocar nas costas do sócio-torcedor. Eu daria uma dica aí que eu tenho dado há 8 meses, no meio da pandemia eu tenho falado muito isso. Sócio-torcedor não podendo ir mais para o estádio, é hora de fazer o sócio-contribuinte. Tipo assim, né? Não preciso usar essa palavra. O Goiás poderia fazer isso aí também. O sócio-contribuinte, R$10. Por exemplo, 10, R$15. Até R$15, o torcedor vai lá e chega junto. O Vasco fez isso. E deu certo. Passou mas Ronald, você falou algo interessante. Você citou o Vasco. O Vasco, recentemente, você sabe muito bem da história do Vasco, o torcedor construiu o São Januário e, recentemente, o torcedor deu um CT para o Vasco. O torcedor comprou do bolso dele, contribuindo, fez um CT para o Vasco não tinha CT. Qual foi a resposta do Vasco em campo? Uma queda para a Série B. Até onde o torcedor aguenta isso? É muito amor, né? O torcedor não tem obrigação. E o Vasco fez aquela campanha de sócio-torcedor agora, acho que foi de R$1, não foi? R$1 aí. Foi 10. Isso. O clube com o maior sócio-torcedor, porque também foi interessante, tem que fazer essas campanhas mesmo. Leandro, inclusive, vou te dizer uma coisa, daria para presentear o torcedor que entrasse nesse sócio.
né? Por exemplo, o Fortaleza tem 2.170.000 torcedores. Isso aí saiu no Zipoli. Carlos Zipoli, não? A pesquisa feita aí, encomendada, que o Carlos Zipoli compartilhou. 2.170.000 torcedores. É uma gama bem alta, né? E você imagina aí, 10% é o quê? 270 mil. Opa, 217 mil, não é isso? 10%? Estou errado? Não. 10% exatamente. 217 mil a R$10 dá quanto? E dá para premiar, para incentivar ainda mais, já que não está dando direito a ir para estádio, daria um automóvel, pô. Um Jeep, que é o carro do momento, o Renegade, né? Por exemplo, uma moto também, complementos. Tipo assim, né? E foi interessante, nessa próprio áudio aí, não sei se foi nesse áudio que você colocou, se foi no áudio anterior, o Marcelo Paz está dizendo que quem é sócio-torcedor vai conseguir o Nordeste FC para acompanhar os jogos do Nordestão. Tá? Então. Ele já paga aí. Até ele disse, de graça. Disse, não é de graça. O sócio-torcedor está contribuindo com o clube e o clube está dando algo em retorno para ele. Então, excelente essa campanha, Já que muitos jogos do Fortaleza vai ser só pelo streaming, então dá ao sócio-torcedor que não pode ir ao estádio nesse momento, dá ao sócio-torcedor o streaming. Então, é excelente isso aí. Então, já vai chamar muito o sócio-torcedor de volta. Então, o que falta é essa parceria. É engrenar mais ainda essa parceria que sempre houve no Fortaleza, mas engrenar mais ainda, sócio-torcedor com a diretoria, aí juntos, trabalhando para o bem do clube, que eu acho que todo mundo quer isso, tanto o sócio-torcedor como a diretoria quer sempre o bem do clube. Para passar a bola... Agora existe duas vertentes. Deixa eu só... Existe duas vertentes. Deixa eu só falar aqui rapidamente do Cacazão Nogueira, aqui, que é o grande companheiro nosso aqui. É só Avalanche. É a cara do Cacazão, né, o Leandro? Da Active, olha aí, só Avalanche. E outro aqui é o Felipe Teixeira, meu filho adotivo de Zap, olha aí. Grande Ismael Almeida, oferecimento Pegasus. Ismael, até o Filipão tá falando da Pegasus e você não, Filipão, que é isso? Deixa eu aproveitar e falar da Pegasus depois de você, então. Vai, pode ir. Eu já acabei. Antes da Pegasus, eu quero levantar são duas vertentes. Ou os cartolas estão errados e nós também estamos completamente errados, porque tudo na vida mudou. O Ronald vai adorar essa expressão que eu vou usar aqui agora. Os Arquibaldos e Geraldinos, que era muito usado no Maracanã, que era quem ia nas arquibancadas e na geral, nos grandes estádios do Brasil, inclusive em Fortaleza, em Goiânia, no Serra Dourada, públicos de 60 mil pessoas. Isso outrora, porque as épocas mudaram. Então, nós vivemos hoje uma época de pandemia sem torcedor no estádio, correto? Então, quem está certo é o RB Bragantino. O RB Bragantino não tem torcedor, ele tem um grande, super patrocinador. E o Botafogo está louco para fazer isso. O quê? Transformar o Botafogo em SA, se tornar empresa. Aí daria o famoso calote na dívida, que é impagável, mudaria o CNPJ, obviamente a razão social seria Botafogo, não mudaria, mas não deveria mais nada e viraria empresa. Outro clube empresa emergente aí, o Cuiabá. Cuiabá é novo, já está na Série A. Por quê? Porque é um clube empresa, gerido por empresários, que coloca tanto, retira tanto. Então, eu acho que tem muitos cartolas. Eu acho não, deixa o achismo de lado. Eu tenho certeza. Tem muitos cartolas atrasados, arcaicos, que não se modernizaram. O futebol mudou. Tudo mudou. Como o próprio Leandro falou que com o tempo o VAR pode desempregar o bandeirinha, concordo. Tudo na vida muda. Hoje você faz jogo... Quem imaginava que para nós é até ruim como telespectador assistir um jogo na TV, você ouvir o grito do jogador, quando leva uma falta, grita, os palavrões do treinador. Por que isso? Porque não tem torcedor no estádio, parece ritmo de treino. Nós já acostumamos com isso. Fomos obrigados a acostumar devido à pandemia.
E de onde vem a receita agora? Aí os cartolas têm que ser o quê? Inteligentes, dos grandes patrocinadores. E para os grandes patrocinadores bater na porta do clube, ele tem que ter boa campanha. Tem que ter boa campanha. Se eu sou um grande empresário, eu vou querer colocar minha marca onde tem sucesso. É o que eu penso, Leandro. Não, tá certo. Agora, tem certos clubes que têm que ser geridos como empresa, mas eu acho muito difícil virar empresa. É pelo apelo, pelo apego de sua torcida. O Goiás dificilmente vira uma empresa, porque tem torcedor que não vai querer isso. Tá? É uma grande massa. Fortaleza e Ceará do mesmo jeito. Eles têm, os dirigentes, em algumas situações, têm que ser geridos como empresa, porque a empresa tem que dar lucro. Isso tudo bem. Já o Botafogo, que tem também, tinha uma torcida de massa, só que perdeu muito devido aos últimos tempos. A solução do Botafogo vai ser essa, porque essa dívida aí, esse calote, Ismael, já foi dado. Não paga mais, não. Não paga mais de jeito Impagável. nenhum. Não dá para pagar mais. Então, o problema é isso. Tem que ser, a administração tem que ser empresarial. Mas virar empresa, alguns clubes é muito difícil. Que me perdoe o Corinthians, o Augusto Júnior, aliás, né? Que não está assistindo, deve estar trabalhando, não sei. Mas o Corinthians também é um clube que recebeu um patrimônio, né? Que está tentando pagar, não está conseguindo. Então, está um embrólio muito grande, que é a Arena Corinthians, né? E agora fez um acordo com a Neoquímica. Aquilo ali foi estranho, sinceramente, porque aquilo era para ter sido feito no início, né? No início, não depois. O Palmeiras fez o Jardim Suspenso Novo, a Aliança, a empresa de medicamentos, se eu não me engano, né? Alemã, fez a mesma empresa que construiu o estádio do Bayern de Munique. Então aí é diferente. E o Corinthians também está bastante complicada a situação do Corinthians. Eu acredito que poucos clubes do Brasil estejam em situações confortáveis. Pouquíssimos. Mas a solução, Ronald, é essa. A solução, vamos colocar lá na Europa, o PSG tem um milionário que investe muito dinheiro lá. Um bilionário, né? Trilionário. Aquele cara lá, não sei nem, até a nomenclatura que se usa. Ele é dono de petróleo, né? Exatamente. Então, está mais do que provado que a solução dos clubes mundo, né, no Brasil, não no mundo, será essa. Tinha até um namoro de um russo tem um paralelo, patrocinar o Fortaleza. Aí, ó. O francês lá, amigo, rapaz, o Christophe Branat, né? Lá da Active, né? Isso. Sabe quem é, né? Sei. O senhor Branat sempre me falou, olha, eu não considero PSG, quando ele falava, passando a limpo aqui, não considero Paris Saint-Germain um clube francês. Eu não entendia, como é que não é um clube francês? Aí depois eu fui entender, clube francês. O Olympique de Marselha, por exemplo, é um clube francês mesmo, é um clube que é gerido, pode até ter uma gerência empresarial. Nós fizemos um giro na Voz ontem, muito legal para a Serra Verde. Está disponível em podcast lá na Voz do Repórter, onde o professor Sócrates Cabral, que é expert nesse assunto aí, ele falou sobre clube empresa, clube com gerenciamento, com uma gestão empresarial, é diferente, certo? Existe uma diferença. Então, por exemplo, o Olympique de Marselha não é um clube empresa. O Olympique de Marselha é um clube gerido de uma forma profissional, certo? O Paris não. O PSG é um clube que tem um dono, certo? Que o investimento é dele, o estatuto praticamente está na mão desse dono e faz dele o que bem quiser. Aí o pessoal diz assim, na França, existe muita secção na França, você sabe disso, né? A França parece uma Espanha, né? Um país de 500 mil quilômetros quadrados, tamanho mais ou menos da Bahia, mas tem vários setores da França, né? Que, por exemplo, o sul ali próximo tem muito argelino, descendente de argelino. São várias etnias. Entrar nesse mérito, a gente vai ganhar um programa todinho. Leandro, tem certos temas que a gente aborda aqui que vale um programa todinho. Com certeza, com certeza. É como a gente fala, que no Brasil tinha que esquecer, por exemplo, o antigo Mecenas, que hoje dificilmente aparece, mas por exemplo, é uma Unimed que leva o Fluminense nos braços muito tempo. Quando a Unimed sai, acaba o time. Como é o caso da Parmalat que fez com o Palmeiras. Claro que o Palmeiras não acabou, mas o Palmeiras naquela época, a Parmalat lá injetando dinheiro, o Palmeiras ganhando tudo.
Mas será que isso é bom para o futuro do time? Tá? Então... Tinha um banco aí, que não precisamos falar o nome, que era do governo, que patrocinava todo mundo. Felizmente cortaram, que para mim eu achava um absurdo. Um banco que era dinheiro nosso. Exatamente. Então hoje, os clubes hoje eles têm que ser geridos como se fossem empresas para dar o lucro e colocar os funcionários corretos na função correta. Porque eu sou conselheiro, eu sou torcedor do clube, eu vou ser diretor de futebol. Não, não é por aí. Porque eu sou conselheiro, sou diretor do clube, eu vou ser o tesoureiro. Não. Tá? Então, você tem capacidade para ser tesoureiro? Tudo bem. Então, se você é torcedor do clube, melhor ainda. Mas vamos gerir uma empresa aqui. O presidente tem lá os seus assessores, tem lá os seus diretores, todo mundo profissional. O profissional esse aqui de marketing, ele não está dando resultado, não. Então, vamos demitir, vamos contratar, fazer uma seleção para outro profissional de marketing. Claro, se for identificado com as cores do clube, melhor ainda. Mas se não for, é o teu trabalho. Tá? Então, você tem que dar o seu 100% aqui. Tá? Então, é cobrar mesmo do profissional. Agora tem que ser profissional. É isso que tem que mudar em alguns clubes. O gerenciamento como uma empresa. Não precisa o clube virar uma empresa, não precisa o clube virar SA. Não precisa, mas... Leandro, mas juntamente com isso aí, que é um casamento, tem que haver a transparência. Um exemplo, o Bragantino, o RB, investiu mais de 70 milhões. Sabemos que veio da Red Bull. Eu até falei um patrocínio de graça aqui. Depois eu mando a notinha para o energético, viu? Para faturar. Falei o nome sem querer, mas falei. Beleza. E aí, o que acontece? Um Atlético Mineiro, que é um dos times que mais devem no Brasil também, que mais devem, investiu mais de 200 milhões. De onde vem esse dinheiro? Investiu mais de 200 milhões, contratou agora o Hulk, que vai ganhar 1,2 milhões por mês, em fim de carreira. Então, o futebol tem que ser mais transparente para o seu torcedor. Quando eu digo ser gerido como empresa, e esse nome é muito bonito na teoria, porque na prática não existe. O Leandro é sócio-torcedor do Fortaleza. Sócio-torcedor? O que você tem de direito lá, Leandro, para ter o nome de sócio-torcedor? Você tem direito a voto? Você tem direito a lucros do clube, caso ele obtenha lucros, porque você está investindo. Se você investe, você tem que ter lucros, é igual uma poupança. Se você coloca tanto lá, vai ter o rendimento. Que seja 0,01%, o seu rendimento está lá. Você é sócio-torcedor como? Para ficar bonito na fita? Eu sou sócio-torcedor do Fortaleza. É? E o que você ganha com isso? Então, você tem que ganhar alguma coisa. Então, o torcedor tem que ganhar alguma coisa, é aí que entra a empresa. Além de eu amar o clube, eu estou cooperando com o clube, meu clube é vencedor e eu obtenho lucros com o clube. Isso é clube-empresa. É isso. No caso, o Fortaleza, o sócio-torcedor tem direito a voto. Né? No Fortaleza, ele tem direito a voto. Ele não tem aí os lucros ainda, mas ele vota para a diretoria, ele garantiu esse direito, está lá no estatuto, ele garantiu esse direito a voto. Pelo menos o Fortaleza tem. Exatamente. Ronald, em nome da Clínica Veterinária Pegasus, a maior do Centro-Oeste, com táxi dog, internações, pet shop completo, 3297-6643, aos cuidados do Dr. Antônio Carlos, o Ismael Almeida, igual foi pedido a Pegasus. E também, eu vou dar 3 presentes para 3 esmeraldinas, de graça. Terá uma avaliação em Pilates, para cuidar da saúde e cuidar da estética. Estúdio Pilates integrado. As 3 primeiras esmeraldinas, fica aqui no rodapé, porque esse programa também será reproduzido nas páginas, nas plataformas TV Tribo do Verdão. Está aí, o WhatsApp do Estúdio Pilates integrado. As 3 primeiras vão ganhar uma avaliação de graça. 3 primeiras esmeraldinas. Ronald. Olha, eu queria fazer uma homenagem ao Goiás, o Leandro Souza. Esse time eu vi jogar no estádio Pedro Ludovico Teixeira, em 73, presencialmente contra o Paysandu. Eu viajei com a delegação do Paysandu e tive a alegria de ver esse time jogar. Era um time massa.
Se você, torcedor do Fortaleza, lembra com muita saudade, agora, a recente empate heróico do Fortaleza contra o Santos, na Vila Belmiro, ano passado, 2019, onde o time perdia por 3-0 e conseguiu um empate 3-3 com gol do Tinga no último lance da partida, aos 51 do segundo tempo. Saiba que o Goiás, em 1973, fez ainda mais bonito. O Santos tinha Pelé e tudo, hein? 73, Pacaembu com 27 mil pessoas. O Santos estava com 4-1 no placar, quando houve uma reação espetacular. O Paguete fez aos 37, 4-2, 4-3 aos 34, 37 minutos o Paguete fez mais um, esse cara jogava muito, e o Lucinho aos 47 minutos do segundo tempo fez o gol do empate do Verdão, aí do Planalto Central. O Santos tinha Serras, Carlos Alberto, Torres, eu vi esse time jogar muitas vezes, Marinho Pérez, zagueiraço, Vicente e Zé Carlos, Clodoaldo Corró, campeão de 70, depois entrou o Roberto e o Léo, grande jogador. O ataque era Nenê, Pelé, Mazinho e Edu. É brincadeira? Pois é, essa é a história do Goiás para fazer uma surpresa aí para o Ismael Almeida, que é novinho, não via esse time jogar, tinha só 3 anos de idade. Mas o Ronald Pinheiro, com seus 64 anos, já caminhando para 65, viu? Ô, meu amigo Ronald, obrigado pelas lembranças. O Goiás é um time, que estávamos falando nos bastidores aqui, é um time muito tradicional. O que falta para o Goiás, o que faltou até hoje, que a torcida cobra, a torcida anseia, eu, Ismael Almeida, como torcedor, falta a cereja do bolo. Qual que é a cereja do bolo? Um título nacional. Por que um título nacional? Porque o Goiás, ele é maior que muitos clubes, deixando o bairrismo, o clubismo de lado, ele é maior que muitos clubes, Leandro, que tem essa estrela dourada. Exemplo, o Guarani. O Guarani de Campinas é campeão brasileiro em 78, mas é um time que não tem a metade das participações do Goiás. É um time que vive na A2 paulista, nunca foi campeão paulista regional, disputa sempre Série C e Série B, quer dizer, muito menor que o Goiás, mas é campeão brasileiro. Já o Goiás tem toda a história, igual o Ronald retratou, já foi vice-campeão da Sul-Americana, disputou Libertadores, terceira colocação, quarta colocação, vice da Copa do Brasil, já bateu na trave, e o Goiás precisa, sim, dessa cereja do bolo, que é um título nacional para o torcedor do Goiás. E isso será muito importante, que o Goiás realmente lute por isso. Olha, interessante isso que aconteceu agora, que o Paulo está falando. Está assistindo na TV Smart, aplicativo Facebook Watch. Sensacional, PW. Um cara que conhece. Olha aí, nós estamos sendo vistos na tela mesmo, na televisão convencional. Isso é bom demais. Sabe onde mais estamos sendo vistos? Estamos sendo vistos. Um abraço para o Isley. Na tela. Na tela do Paulo William, né? O galã de Goiânia na tela. E o galã deixa eu dar um exemplo para você. Está dando um delay aqui. Deixa eu dar um exemplo para você também de onde estamos sendo vistos. Lá, o Isley, lá em Seattle, nos Estados Unidos. Seattle, para nós brasileiros, lá é Seattle. Estamos nos Estados Unidos. E também o Pedro, em Tampa, na Flórida, estão nos assistindo aqui. É mole ou quer mais? Mandar um abraço aí pro Pedro, então, viu, Ismael? Não sei se ele torce o Buccaneers, que foi campeão do futebol americano lá nessa temporada, né, com Tom Brady, mas como ele mora na cidade, ele deve torcer lá pelo, não sei, pode até ser que ele torça lá pelo time dos Buccaneers que venceram aí a temporada do futebol americano. Mas interessante que você falou, Ismael, sobre essa questão da cereja do bolo do Goiás, né, que com um título nacional faz diferença. Aqui no Ceará a gente passa por uma situação interessante, brincadeiras imensas entre os torcedores, né, principalmente de Ceará e Fortaleza, que o Fortaleza foi campeão da Série B, né, então é um título nacional. Aí fica brincando que o Ceará tem que correr atrás de uma... tem que correr atrás de
de um título nacional, porque o Fortaleza já tem, que é a Série B, aquele negócio todo, e fica aquela brincadeira sadia entre os torcedores de Ceará e Fortaleza, né? O Goiás pode ganhar uma Série B aí esse ano, quem sabe, não, Ismael? O Goiás é bicampeão da Série B. Então, para o torcedor do Fortaleza... Bicampeão. Esse ano agora. Como é que está a cota do... Explica aí. Agora... Peraí. Então, para o torcedor do Fortaleza, o Goiás já tem esse título nacional, viu? Só uma pergunta que eu vou fazer aqui. 2 vezes, bicampeão. Então já tem esse título nacional, não falta mais a cereja. Não falta mais, não. Agora, é assim, qual é a cota que o Goiás vai receber? Não, qual a cota que o Goiás vai receber, mais ou menos, né? E o Vasco também vai receber, né? Na Série B, qual é? 8 milhões. 8 milhões. 8 milhões. Goiás trabalhando com inteligência. Trabalhando com inteligência. Goiás pegava 70 milhões na Série A, né? Isso, eu até fiz um... Beleza. Mas não deu certo. Olha, trabalhando com inteligência, o Fortaleza foi a menor receita da Série B 2018, não foi, o Leandro? Foi o melhor? Foi o menor. Liga o microfone. Uma das menores, eu não sei o valor exato, não. Foi uma das menores, mas o valor... Não sei. 7 milhões. Não, foi 1 milhão e 700. Alguém me ajuda aí, por favor. Paulo William me sabe. Paulo William me sabe. A menor receita foi Fortaleza CSA. Eu lembro bemzinho, foi os dois. Fortaleza, o Bahia tinha uma receita muito maior. Bahia. CSA nem esse ano participou. Bahia estava na Série A. Leandro Ronald, eu vou falar algo aqui que vai ficar... Os torcedores do Fortaleza irão ficar felizes e também o do Goiás. O que aconteceu no passado, que para mim foi uma coisa... O Ronald sabe muito bem disso. Eles unificaram alguns títulos que não tem nada a ver com o título brasileiro. Taça de Prata com Robertão, que o brasileiro mesmo foi 71 para cá. Brasileiro, 71 para cá, com Galo campeão. É a mesma coisa, porque o nível do Campeonato Brasileiro Série B, ele é muito superior a uma Taça de Prata do passado, a um Robertão. Muito superior. Você pega, por exemplo, a Série A desse ano. A Série A desse ano tem Goiás, Coritiba, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Vitória, Avaí. Olha o nível da Série B desse ano. O Goiás é bicampeão. O Fortaleza é campeão da Série B. É a mesma coisa se a CBF pegasse uma canetada e vamos fazer o seguinte, vamos pegar os títulos da Série B e unificar como título brasileiro, é a mesma coisa? Foi o que fizeram no passado. Pegou uns campeonatos esdrúxulos lá, que o Palmeiras se gaba por ser 10 vezes campeão brasileiro. Eu não engulo isso. Para mim não. Porque tem campeonatos lá que eram torneios, que não era campeonato brasileiro. O Rio-São Paulo, o Ronald pode falar melhor do que ninguém, era mais forte que alguns torneios que tinha na época. Só o Rio-São Paulo. Não, eu vejo então, assim. A Taça Brasil, eu até concordo. Mas o Robertão, não. O Robertão era um brasileiro. A Taça Brasil, pronto. Você já matou. Taça Brasil. Taça Brasil não é brasileiro. É muito... Concordo com você. Tem uma resposta aqui sobre a questão do sócio contribuinte, que vale para todos os clubes, né? Que a ideia foi geral. Do doutor João Bilega, lá de São Benedito, advogado. Ele colocou aqui, concordo com esse tipo de plano, porém, o que atrapalha são os custos para operacionalizar um sócio desse, que no fim o custo-benefício acaba não gerando o esperado. É um desafio imenso para a diretoria, no caso do Fortaleza, né, especificamente, fazer desse ano, trazer torcedores para colocar o sócio em dia e gerar receitas. Saímos de mais de
32 mil para metade disso. Tudo bem. Eu não vou entrar nesse mérito porque ele conhece bem mais do que eu essa parte, né? Não vou ficar aqui, né, questionando. Mas eu penso que entra a receita, o Leandro, o Fortaleza sabe trabalhar com jogadores baratos, né, jogadores que não têm... o Fortaleza não trabalha com medalhão. O Fortaleza não trabalha com medalhão. O Fortaleza trabalha com jogadores baratos, com o Ronald vindo aí do Juventus. Penso que a receita é boa que vai entrar agora, né, Leandro? Não sei quanto é que em torno de 11 milhões de reais, se não me engano. Esse dinheiro já foi gasto? Já? Como é que é? Não, mas aí que tá. Eu não sei como é que tá os cofres, né, do Fortaleza, como o Ismael falou algum tempo atrás aí na questão da transparência, né? Então, eu não vi ainda a questão de balanço, balancete do Fortaleza. Mas essa questão de trabalhar com jogador barato, Ronald, isso vai muito do treinador. Tá? Vai muito da questão do treinador saber usar o jogador certo, na posição certa, fazendo a função certa, porque a gente tem que lembrar que existem posição de jogador, existe função de jogador. Um volante, por exemplo, pode ser volante de posição e pode estar um volante de posição, mas pode estar na função de um meia. Por exemplo, o Ronald, no último jogo passado, o Ronald é volante de origem, de posição, mas ele estava jogando numa função de meia. Ele era o meia do time, era ele no jogo passado, tá? Então existe a função. Daniel Alves no São Paulo, né? Exatamente, né? Mas então, isso aí quem vai dizer é o próprio treinador, sabe? É o treinador que vai dizer, ó, eu quero esse jogador. Eu gosto muito, tem analista, tem treinador que não gosta, porque acaba o jogador não fazendo nada, né? É igual o Pato, né? Que o Pato ele não corre bem, ele não nada bem, ele não voa bem. Mas ele faz as 3 funções. Então eu gosto muito de jogador chamado polivalente, que vai ajudar o time em certas ocasiões. Eu conheço um Pato inteligente, viu? Um Pato que largou a bola e achou um baú. Exatamente. Então, eu gosto desse jogador polivalente, tá? Não que ele vá jogar em várias posições. Claro que o jogador, quando é igual o Felipe Alves. O Felipe Alves é bom debaixo das traves. Ele tem qualidade com os pés? Tem, mas a função dele, a posição dele é goleiro. Então, ele tem que agarrar a bola ali. Então, um jogador sendo polivalente é bom. Ele ajuda, mas ele tem que ter a sua função específica, a sua característica específica. Isso aí, Ron, depende de questão de trabalhar com jogador barato, não depende muito do treinador. O treinador é que tem que montar a equipe. O treinador é que vai montar a equipe e o elenco. Porque não adianta também um time ter 11 de titular e não ter um banco que quando aquele jogador se machuque, ou quando aquele jogador está suspenso, ou vai expulso, o time caia. Então tem que ter um elenco bom, um elenco para uma temporada competitiva. E isso aí é a diretoria e a comissão técnica que tem que montar. Aí eu quero um jogador para isso, eu quero um jogador para aquilo, eu quero um jogador para essas características. E que essa característica vai ajudar ao todo do time. Não adianta, por exemplo, o Fortaleza contratar um Messi hoje para jogar a temporada 2021, se o Messi não vai render o que ele rendia, nem tá rendendo tanto assim, mas ontem também matou o jogo do Barcelona. Então, não vai render o que ele rende no Barcelona, o Messi jogando no Fortaleza. Vocês lembram do ataque dos sonhos do Flamengo, que foi feito há pouco tempo? Pouco tempo não, né? Mas o ataque dos... Sabe, Romário, o ataque dos sonhos do Flamengo Edmundo foi o verdadeiro ataque dos pesadelos. Não rolou. Não caiu para a Série B porque a CBF não deixou. Então, às vezes, não é um jogador medalhão ou não é um jogador só que vai resolver o problema. Então, é um elenco, é um time. Tá? Não adianta também estar o time fechado quando você traz um jogadorzão lá que vai quebrar o fechamento do time, sabe? Então, tudo isso tem que ser visto pela diretoria e pela comissão técnica. Não sou eu, Leandro, não é o Ismael, nem é o Rony que vai dizer faça assim, 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 não. Não, é o dia a dia do clube, são eles que vão dizer e são eles que vão montar esses elencos. Aí a gente vai só aqui cobrar e analisar o que está sendo feito certo e o que está sendo feito errado. Então, essa questão de trabalhar com jogador barato, não, é muito do clube, é muito da comissão técnica. O Vina, por exemplo, o Vina para muitos já estava acabado, 29 anos, não conseguia. O melhor ano da carreira do Vina foi esse. Então, e aí? Tá? Então, são apostas que o exemplo que eu dou.
Outro exemplo interessante, que está aí no nariz de vocês, no quintal de vocês, que é o Wellington Rato, que o Atlético contratou no Ferroviário aí, contratou por R$ 10.000, hein? R$ 10.000. O Wellington Rato, que está no Atlético Goianiense. E o próprio Bragantino, né? Bragantino com muito dinheiro. Quem ganhou a bola de ouro esse ano foi o Claudinho. Claudinho foi destaque da Série B. Artilheiro, né? Artilheiro da competição também. Mas acontece... E um cara que tem muito talento, né? Almeida. A torcida não quer saber, vai logo na pressão e diz, jogador de Série B, jogador de Série C, patenteia isso. O Lígia jogou Série B, era criticado demais aqui, e se falava, volta Lígia e tal, pá. Não, jogador de Série B não presta. Foi lá para o Bragantino, zagueiro titular, excelente zagueiro. Não tem esse negócio. Tem um Ronald aí que jogou bem, um dos poucos que jogou bem contra o Fluminense, na última rodada, o Leandro estava comigo, né, Leandro? O Ronald jogou uma boa partida lá contra o Fluminense. Um jogador que veio lá da 4ª Divisão Nacional. Então, não é bem por aí. Torcedor tem esse negócio de patentear, de botar a ferro e fogo, jogador de Série B, jogador de Série C. Isso não existe. Agora a gente tem que colocar o pingo nos is também, né? no quesito. Por exemplo, o Wellington Rato, ele tá jogando bem lá. Ninguém sabe se o Wellington Rato fosse contratado pelo Ceará, por exemplo, vou usar a expressão do Ceará, que foi o nosso melhor representante da competição. Se ele ia desempenhar o mesmo papel que está fazendo lá. É o que eu falei do Vina no início do programa. Se o Vina for para o Flamengo hoje, será que ele vai jogar como ele está jogando no Ceará? O Michael, voltando o Michael não jogou a mesma coisa que jogou no Goiás. Tá? O Marinho é outro jogador. Marinho dos Santos. Marinho. O Ronald, por exemplo, dá maior valor ao David. O David é o melhor jogador do futebol cearense para o Ronald. Não sei se é, viu? Desculpa. Mas, para mim, o David não se encaixou no Fortaleza. Pode se encaixar essa temporada? Pode. Mas não está dando para ele aqui. Pelo menos não deu até agora. Talvez em outro time ele vai render muito mais. Vai ser um Vina que o Ceará tem hoje em outro clube. Tá certo? Então, às vezes o jogador faz uma excelente temporada, o clube vai lá, faz um esforço e traz aquele jogador para si. Não tem garantia do jogador fazer a mesma coisa que fez no outro clube. Nem o Vina, nessa temporada, tem garantia de desenvolver o mesmo futebol que ele desenvolveu em 2020 e agora até 2021. Não tem garantia. O problema é esse. Tem a questão do encaixe. O Ceará está perdendo o Samuel Xavier. Já perdeu o Samuel Xavier. Então, será que o lateral direito que entrar agora vai dar o mesmo retorno que o Samuel Xavier dava? Vai fazer com que a engrenagem do time volte a funcionar como funcionava? Ninguém sabe. Então, nesse sentido, é aposta, porque o time vai ter que se remontar. Toda temporada o time tem que se remontar. Não é porque o time foi o melhor, o Flamengo, por exemplo. O Flamengo ganhou o bicampeonato aí, mas quase que não ganha. E praticamente com o mesmo elenco. Então, temporada por temporada, isso aí tem que fazer essa remodelagem, tem que repensar o time, mesmo quando ficam praticamente o mesmo elenco. Porque cada temporada tem a sua peculiaridade. Então, é complicado isso aí, mas aí é que está o dedo do treinador. O treinador inteligente, o treinador que sabe o elenco que tem. Eu quero essas peças aqui, eu vou perder essas, então eu preciso disso aqui. O famoso planejamento que a gente fala. Aí a pergunta para resumindo... Tem uma pergunta para ti aí, olha aí, no rodapé. Sobre o Daniel Guedes. Fala aí para mim que está... Aqui eu tô com uma... Não dá o que você pensa, fala sobre o Daniel Guedes, jogador que pode estar pintando aqui. Vamos lá, Daniel Guedes. Sabe dizer? Daniel Guedes foi preterido no Santos, né? Saiu revoltado do Santos, fez uma bela temporada no Goiás, foi muito bem no Goiás na época, e depois foi pego no antidoping. Parece que foi uma substância para perder peso, que eles sempre dizem, sei lá. Sei que ele foi pego no antidoping, por isso não seguiu carreira no Goiás. Tomara, eu desejo sucesso para ele. Pelo menos no Goiás foi um bom jogador. Olha, essa opinião do Ismael é válido, porque ele está pé no chão. É um cara que é apaixonado pelo Goiás, mas é pé no chão. É um cara que analisa direitinho. Ele já tinha me alertado com relação ao Anderson Moreira. Ontem, no Giro na Voz, o Carlos disse que não, que o Anderson fez um bom trabalho no Ceará, apesar de ter alternado, né? Classificou como bom trabalho.
Só para você completar sobre isso, o que o Leandro falou também serve para os treinadores. Por exemplo, se o Goiás contratasse um Chamusca, a Serrinha que ia cair, mas para o Botafogo serviu. Se o Goiás contratasse o Marcelo Cabo, que foi muito bem no Atlético, por ser rival, a Serrinha ia cair do mesmo jeito. O Marcelo Cabo para o Vasco serve. Então, resumindo, no futebol tudo é aposta. Você não pode afirmar que vai dar certo em tal clube. Não tem como. A gente pode até opinar, né, Ismael, com algumas características, né? Por exemplo, características. E treinador que tem um certo conhecimento de séries, por exemplo, e de jogadores. Por exemplo, quando o Marcelo Chamusca foi contratado para o Fortaleza na temporada passada, eu avisei e fiz a minha análise. O Chamusca é um bom treinador, tem conceitos inovadores, né? Fez grande trabalho pelo Fortaleza, mas naquele momento e com aquele elenco, eu sabia que o Chamusca não ia dar o retorno que a torcida, que a equipe esperava. Tá? Então a gente pode fazer essas análises. Ele poderia até ter conseguido, mas a gente sabia que pelo perfil, pelas características, pelo jeito de trabalhar e pela forma que ele vê o jogo, eu pelo menos já sabia que o Marcelo Chamusca não ia conseguir dar o retorno que pelo menos eu esperava para a equipe do Fortaleza. E foi o que aconteceu. Não deu. Então, a gente tem algumas ideias. Claro, o treinador, o jogador pode chegar lá e pode surpreender. Pode. Mas pelas características e pelo histórico, a gente tem pelo menos uma noção. Como é o caso do Marcelo Cabo e o próprio Chamusca agora no Vasco e no Botafogo, respectivamente. Podem fazer excelentes trabalhos. Podem. Vai depender dos elencos que derem para ele. Que eles vão montar também. Né? Vai depender também da montagem dos elencos. Então, para a Série B, jogando com o Vasco e com o Botafogo, Marcelo Cabo, lá no Vasco, e o Chamusca no Botafogo, são grandes promessas. Se vão conseguir traduzir em sucesso, aí são outros 500. Mas, pelo menos nesse momento, são treinadores para a Série B com grandes clubes. Espero que consigam montar, tenham condições financeiras para montar bons elencos para eles trabalharem. Quem está na escuta do nosso programa é o Ricardo Matos, embaixada oficial do Fortaleza em Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço aí, Ricardo. Aliás, o Ricardo foi convidado para participar do Giro na Voz, hoje dar uma resposta para a gente, ele que já fez parte do Passando a Limpo, mas não deu certo. Então, vamos esperar aí, né? Que dê certo. O Ricardo Matos é um grande comunicador, um camarada muito legal. Diz aí aquele jogador francês, Marcelo diz aí. O Ronald é o seguinte, o Goiás, ele vai permanecer com o treinador Augusto e Glauber, e com a base que fez uma das melhores campanhas no segundo turno, no caso, o Goiás ficou com uma bela campanha no segundo turno, com a molecada, com a base. E o Goiás vai contratar, no máximo, 4 a 6 jogadores. De 4 a 6 jogadores, contratações pontuais, juntamente com a molecada. Esse é o planejamento do Goiás para o Goianão, que começa hoje contra o Iporá, na cidade do mesmo nome, em Iporá, e para a Série B. Goiás não vai inchar seu elenco, Goiás vai investir na base, copiando modelos que deram certo, como o Atlético Paranaense e o próprio Santos, né, que investe muito em meninos da base. Goiás fez isso no segundo turno e vai permanecer com esse trabalho com os meninos da base. Ismael, com todo respeito, e você me cobre depois no futuro, mas eu acho muito difícil manter esse planejamento. Vai manter no Campeonato Goiano. Depois, pode ter certeza, vai dispensar um monte de garoto e vai trazer pelo menos uns 10 jogadores. Eu espero que mas não. Não discordando de você... Não discordando de você, o que a diretoria está se apegando é no que o Goiás, no segundo turno do Goiás, numa Série A pesada, elite, que a molecada deu conta. Se fosse o segundo turno do Goiás com a mesma campanha no primeiro, Goiás não teria caído. Goiás seria o 13º no segundo turno. A colocação do Goiás no segundo turno, a campanha no segundo turno, seria o 13º colocado.
é nisso que a diretoria está se apegando. E eu concordo com você. Isso aí já volta ao que nós estamos falando. É uma aposta. Futebol, tudo é aposta. Se vai dar certo, é outra coisa. Porque você está lutando aí para sair de uma zona de rebaixamento na Série A é uma coisa. Agora, quando você começa uma temporada, principalmente na Série B, aí são outras cobranças, né? Então, eu espero que ele mantenha essa mesma ideia aí, essa mesma filosofia de trabalho. Até porque é o melhor que tem para se trabalhar. Mas, infelizmente, nem sempre se desvirtua no meio do caminho. Espero que não. Mas vamos acompanhar durante essa temporada e você trazendo as informações aí para a gente, com certeza. Bom, pessoal. Não, e para completar o que ele está falando, que você vai falar, Ronald, que o Ronald mesmo sempre diz que eu sou coerente, eu tento ser, Ronald, muito obrigado, eu tento ser muito coerente e menos clubista. Hoje eu não aponto o Goiás como favorito ao acesso. Eu coloco o Goiás pela tradição, pela camisa, que é um time provável a subir. Mas favorito ao acesso, eu coloco Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo, mais um, e coloco o Goiás também, mas coloco o Goiás correndo por fora. Justamente pelo planejamento do Goiás, que ainda é uma incógnita. Nós não sabemos se vai dar certo. Então, pela camisa, pela tradição, coloco o Goiás como favorito, mas correndo por fora. Não coloco o Goiás entre os 4 favoritos ao acesso. Olha, até o Cruzeiro bota ele correndo por fora, viu? Ontem empatou na Bacia das Almas com o Uberlândia, viu? Então, para você ver. E hoje o Goiás joga com o Iporá, vai que perde. E esse campeonato da Série B vai ser, como você falou no início, vai ser um dos mais disputados dos últimos tempos, viu? Da história. Vasco, Botafogo, da história. Cruzeiro, Goiás, aí tem o Sampaio Correia, tem o próprio CSA, então é complicado, vai ser... Com todo respeito à Série A esse ano, a Série B, tecnicamente, está se equivalendo à Série A com alguns clubes. Olha quem subiu: Chapecoense, Juventude, Cuiabá. Qual foi o outro? América Mineiro. América Mineiro. Olha só, você pega os 4 que caíram e os 4 que subiram e caíram: Vasco, Coritiba, Goiás e Botafogo. Quer dizer, é uma Série A com cara de Série B, pegando esses 4 últimos aí. América Mineiro, que levou o Rodolfo para lá, foi um sucesso total. Fortaleza teve ele como o cara que fez o gol do título de 2018. E eu não sei como é que a diretoria larga nesse ponto aí. A gente não... parece que existe uma blindagem em termos de crítica à diretoria. Eu fico muito triste quando eu vejo assim as pessoas falando que eu apoio, que eu sou tipo um babão de diretoria. Não é isso, não. Eu vejo virtudes demais nessa gestão. Aí alguém fala assim, mas são assim, mão de vaca, não sei o quê. Não liga para torcedor, crítica, chove Mas direto. faz comigo também, Ronald. Comigo também. Quando eu elogio o Goiás, o Ismael puxa saco da diretoria. Se eu criticar, se eu elogiar, eu sou puxa-saco. Falar aqui de Copa do Nordeste, que começou ontem, né? Sábado nós tivemos os seguintes jogos: Vitória venceu o Santa Cruz por 2-0, Botafogo de João Pessoa 0-0 com o 4 de julho, rapaz. 4 de julho, Piripiri, estreia do 4 de julho na Copa do Nordeste. Ótimo resultado para o 4 de julho, que é aqui pertinho da gente, viu? 90 quilômetros daqui. Piripiri. O Altos venceu, o Altos aqui também perto, venceu o Confiança 2-1. Hoje, hoje? Hoje teremos CSA e 13 de Campina Grande. Lá no Cornélio de Barros também hoje, Salgueiro e Bahia. Se fosse com o público presente, a torcida Salgueiro é muito forte em casa. O Sport Recife vai pegar, deixa eu ver também hoje, né? Aí do Retiro, o Sampaio Correia, o atual campeão, inclusive, da Copa do Nordeste. Amanhã, o ABC pega o Ceará no Frasqueirão, jogo marcado para 21h30. E o Fortaleza estreia só na quarta-feira, 7h30 da noite, contra o CRB. Está dividido em chaves, pelo jeito que eu estou vendo aqui.
Todos contra todos na mesma chave, Leandro Souza? Não, é o grupo A e B, times do mesmo estado em chaves diferentes, e jogam os times do grupo A com os times do grupo B. Tá? Isso assim, ficam os 4 primeiros de cada grupo para as fases mata-mata. É jogo único nessa primeira fase. Abraço aí, Carlos Oliveira, tudo de bom para você também. Aí em Itapipoca, é bonita a cidade, viu, Leandro? Desculpe, Ismael, quando você vier aqui no Ceará, não deixe de passar em Itapipoca. O Nordeste é lindo, né? O Nordeste lá, é todo lindo, né? Lá tem praia, sertão e montanha, tudo junto. Parece a Nova Zelândia do Nordeste. Na Nova Zelândia é um país... Itapipoca. Neve e Itapipoca. E uma cidade muito boa, muito bonita. E lá na Nova Zelândia você encontra neve e praia a poucos quilômetros. Você pode sair do seu esqui na neve, cair numa praia tranquilamente. O país eu quero parabenizar. Deixa eu só abrir aqui um espacinho. Eu quero parabenizar, viu? Peraí, vai passar batida essa questão. Pandemia. Uma pessoa na Nova Zelândia, depois de zerar totalmente o número de casos, uma pessoa teve Covid-19 lá, não morreu. Covid. Foi o suficiente para a primeira-ministra, que eu esqueci o nome, fechar de novo, lockdown, tranquilo. Nota 10. Nota 10, Nova Zelândia, tratando o assunto com saúde disparadamente. Olha, aí muita gente diz assim, não, é um país pequeno. Pequeno mas é populoso. Tem 6 milhões de habitantes numa ilha. É muito populoso. Me parece que você me falou aí que tem um jogo aí na Copa do Nordeste que terá a presença de público. Eu ouvi bem? Não sei. Eu não sei. Não, tem não. Agora é questão de cultura, mano. É questão de cultura. Nova Zelândia com aqui. Pelo amor de Deus, aqui eu vi essa semana com a Alzirene, minha esposa, e a Lívia, minha filha, São Paulo, eles fecharam a rua e fazendo a festa só com jovens na rua. E o problema é que os moradores das casas não podiam nem sair, porque iam se contaminar e ficaram presos dentro de casa, realmente presos, literalmente presos, porque fizeram a festa na rua, paredão funk no meio da rua. Pelo amor de Deus, aí vocês não querem que tenha... Isso se chama Brasil. Isso é Brasil. Aí tá, meu irmão. Eu quero parabenizar... Deixa eu parabenizar aí a Copa do Nordeste, os organizadores, que negociaram os direitos de transmissão com o SBT. Eu quero parabenizar. Já são 2 anos seguidos com o SBT. Agora, infelizmente, não são todos os jogos que vão passar pelo SBT, claro, né? Sim. Sim. Mas tem também interessante, tempos modernos, né? Vai ser streaming. Quem assinar o Nordeste FC vai ter toda a Copa. Leandro, é a mesma Live FC, é? Oi? É a mesma Live FC? Mesma Live o mesmo grupo, só mudou o nome. Nordeste FC é o mesmo Live FC. Mudou só o nome. Então, continua. Então, quem quiser assinar, pode assinar. Não é merchandising, não estou ganhando porcentagem nenhuma. Mas quem quiser assistir, assista, né? E também, interessante, a Federação Mineira de Futebol, viu, Ismael, Ronald, amigos e amigas telenautas, vai passar os jogos no seu canal do YouTube, de grátis, 0800. Interessante, viu? Isso é evolução, isso é simplesmente... É a modernidade, é a coisa atual, não é uma coisa futurística. João Saldanha, viu, Ronald? Você deve saber dessa máxima dele. João Saldanha dizia, haverá o tempo em que no estádio haverá apenas os jogadores, o juiz e o pipoqueiro. E já não tem nem o pipoqueiro mais. Não pode ter. Eu não tenho mais. E ontem, viu, Ismael, eu assisti, inclusive quando eu coloquei, foi na hora do gol do Atlético Goianiense. A final do Goianão estava passando também no YouTube. Eu assisti uns lances pelo YouTube. Também, no Globo.com. Leandro, deixa eu aproveitar essa parte. O Leandro é mestre nisso, que ele é formado nessa área. O YouTube é mais rápido do que essas plataformas tipo Nordeste FC? É até quase tempo real? Como é que é? Não existe isso de tempo real, Ronald. Todos têm um delay, porque a imagem é gerada,
é transformada essa imagem analógica, transformada em digital, porque tudo na informática é digital, é 0 e 1. Então, só nessa questão de transformar em 0 e 1, aí tem um pequeno delay em qualquer plataforma. Você que não estava nos vendo aí pelo YouTube, pelo Facebook, tem esse delayzinho normal, não mas são milissegundos, tá? Se você está pela rádio, só pela rádio, sem as imagens, também tem um pequeno delayzinho, isso é normal, menor do que com vídeo, mas todos têm. Agora, a questão de plataforma é muito questão de gosto, como a gente estava falando em off antes de começar o programa. Tem gente que gosta de assistir pelo YouTube, tem gente que gosta de assistir pelo Facebook, tem gente que gosta de assistir pelo Instagram, tá? Inclusive até o Campeonato Cearense, viu, Ismael, aqui, a FCF TV, que também vendeu direitos do campeonato para o Nordeste FC, mas está passando ainda essa primeira fase. Na quinta-feira tivemos 3 jogos, um jogo no YouTube, um jogo no Facebook e não sei se um jogo no Instagram, não lembro bem, mas eram 3 jogos passando simultâneos. Não sei se eram 2 canais no Facebook e um no YouTube, mas é simultâneo. Então vai muito do gosto. Acho que hoje nós temos que colocar em todas as plataformas, que aí você escolhe. Por exemplo, agora o Facebook, com o Facebook Watch, como o Paulo Willian está fazendo, está espelhando na sua Smart TV. Né? Então, como eu estou vendo alguma coisa pelo YouTube ou pelo Facebook, também eu coloco na minha Smart TV, eu espelho lá. Então, você não fica preso só ao celular ou só ao computador, você pode jogar na sua Smart TV também. Então, como ficou bom isso aí, não tem como mudar, mano. Exatamente. Muita gente nos assistindo para Smart TV, viu, gente? Muita gente. Para mim, Ismael, é uma droga. É uma porcaria, desculpa dizer assim. Para mim, porque é o seguinte, eu estou transmitindo o jogo aqui. Se eu estivesse aqui no meu estúdio aqui, está aqui, o estúdio da voz está aqui, do lado, meu comentarista, meu repórter, beleza. Até que passava, né? Porque o tempo é o mesmo. Mas eu vou estar Leandro Souza, estou dando um exemplo. Leandro Souza, Carlos Queiroz, Olavo Salles, cada um com um tempo diferente. A gente está narrando o jogo num tempo, o outro está vendo de outro. Se você tiver uma Claro TV como eu tenho bem aqui, que a câmera é fixa, não dá para mostrar, eu tenho um telão bem aqui na minha frente, aqui onde tem a Claro TV. Estou fazendo propaganda mesmo, não tem problema não. Eu me amarro. Eu acho legal. A Sky, qualquer uma operadora. Manda notinha depois. Você... Não precisa não. Eles não precisam disso. Como a Red Bull também não precisa desse mexendo. Então, assim, é legal, cara, porque, olha, a imprensa não pode estar indo para o estádio. Só tem uma emissora credenciada para transmitir, por exemplo, o Campeonato Cearense. A Futebol Interior, Leandro, entrou em contato comigo de novo, para saber se a gente ia transmitir jogos, para colocar jogos do Cearense lá no site, no portal Futebol Interior. Jogos ao vivo e a nossa narração. Eu disse, meu amigo, eu falei todo o problema para ele, não tem como, porque vai ser tudo via streaming, e aí você vai ter um tempo diferente. O Ronald, alguém pode questionar assim, o Ronald deve ser ruim de jogo, para não ter colega na sua própria cidade que queira fazer o jogo com ele. Não se trata disso. Se trata que o colega que é um repórter, por exemplo, que seria um repórter, ele vai estar aqui comigo no estúdio, né? Se foi período de pandemia, ele vem numa outra, não sei qual o cuidado que ele está tendo com a pandemia, eu vou estar com ele aqui no estúdio. É complicado isso aí, gente. Todo meio de comunicação, vocês estão vendo, até os mais poderosos estão fazendo quase tudo online. O apresentador, o âncora está lá no estúdio, mas tem lá um telão, você pensa que o cara está no estúdio e não está. Então, quer dizer, hoje é assim. Pois não. Essa transmissão maravilhosa nossa aqui, eu em Goiânia, você aí em Tianguá, meu amigo Leandro em Fortaleza, com as telas divididas, é o mesmo sistema que a CNN usa. Obviamente que a CNN é uma das maiores, se não a maior emissora do mundo, mas o sistema é o mesmo. Com a democracia, com a evolução, com a tecnologia, um profissional igual o Ronald, igual o Leandro, igual o Ismael Almeida, o Ismael Almeida está no estúdio dele, com o patrocinador dele, os seguidores dele, os que me amam e os que me odeiam. Hoje o Ronald não precisa ser contratado por emissora A ou B. Você é dono do seu nariz. Os caras que amam o Ronald vão seguir você. O Leandro Souza, a mesma coisa. É fantástico. Eu dou nota 10, estou falando. E é onde os clubes brasileiros estão dormindo no tempo. O Goiás
por exemplo, o torcedor do Goiás não ama a Série A, não, meu amigo. O torcedor do Goiás ama o Goiás. O Goiás tem que ter a Liga. O Fortaleza tem que ter a Liga. Amanhã, o Goiás, o Curitiba, o Fortaleza, dá uma banana para a CBF e pode montar seus próprios campeonatos, porque tem evolução para isso hoje. Não pode ficar à mercê de alguns veículos, porque hoje a CBF tem dois filés na mão. A Série A é um filé. E como eu disse, pelo nível da Série B, é um filé, pelo nível. E quem está ganhando mais dinheiro com isso? Não são os clubes. Não são os clubes. São os organizadores dos campeonatos, que é organizado pela dona CBF. Falei besteira, Leandro? A própria Copa do Nordeste. Começou com a Liga do Nordeste aqui e hoje quem comanda é a CBF. A própria Copa do Nordeste foi. Tá vendo? A CBF foi lá, opa, tá muito bom, vem pra cá. Aí Não, eu sou absolutamente contra o monopólio. Veja bem, é ótimo, é paradoxal o que eu estou falando aqui. Parece que eu estou falando, ao mesmo tempo, estou mordendo, estou soprando, não é isso não. Eu estou falando com relação à transmissão. O programa é outra coisa. Sim. Sim. Transmissão é que é o problema. Ó, gente, eu estou no tempo de vocês, viu? Eu não sei como é que está o tempo aí, se estourou, porque aqui são 3 âncoras. Eu sou âncora, o Ronald é âncora, o Leandro é âncora, 3 âncoras e 3 comentaristas. Vixe, mas rapaz, olha aí quem entrou no último minuto, olha aí. Sansão Moreira, não bebi não. Agora que ele está respondendo a pergunta do Filipão, que disse que ele estava... A voz dele estava muito cavernosa, aí ele respondeu agora. É por isso que o Sansão, o pessoal deita e rola nele, por causa disso. Mas bom, o problema aí eu vou querer ser advogado do diabo aqui, defender o que você estava tentando criticar aí. Por exemplo, quando a gente está fazendo transmissão, você aí da Claro e eu aqui na Sky, ixi, Maria, faz merchandagem aí, já tem delay. Você está narrando, teve jogo aqui, Ismael, do Rony tá narrando, tá com 10, 15 segundos à frente e eu tô atrás. Já teve jogo contrário, né? Inclusive já saiu gol, aqui aí eu disse gol. Aí depois foi que o Rony foi narrar, porque chegou para ele depois, sabe? Então, já no próprio sistema nosso, hoje em dia, já existem esses problemas. Aqui, por exemplo, na TV que eu uso, o canal a Globo, por exemplo, a Verdes Mares, né? Então tem o canal 410 em HD. Se eu colocar no 310 também HD, que passa a mesma programação, eu já vou conseguir ver alguns segundos à frente do que o 410, tá entendendo? Então, aí quando o Ron está em outro operador, aí é que acontece isso. O problema maior hoje, por exemplo, quando está muito via streaming, aí é a questão de sinal, cair o sinal, da qualidade da conexão minha, da qualidade da conexão do Ron, da sua qualidade. Porque a imagem vai estar chegando, mas aí a sua qualidade de TV, de internet, que é compartilhado, eu não tenho fibra dedicada. O Ron também não tem fibra dedicada. As operadoras dizem que garantem, mas garantem só 10% da banda contratada. Então, o sinal oscila muito. Aí, às vezes, o meu sinal cai, o meu sinal trava, dá um delay, eu tenho que ficar no F5 sempre para poder ficar pelo menos parecido com o que o Ron está lá. Por isso que nos atrapalha bastante a transmissão de um programa ao vivo via internet. A gente recebeu um sinal via internet e passando também via internet. Então, o problema maior é a qualidade da nossa conexão. Infelizmente. O que a gente tem que fazer, isso Leandro, acontecendo nas grandes também. Acontece. O que temos que fazer é assim, nos adaptar, né? Combinar uma maneira de um respeitar o tempo do outro, né? Saber que o outro está mais adiantado, o outro está mais atrasado e levar em frente. Naquela chamada jogo de cintura, né? Jogo de cintura. Eu já vi jogos do Premiere que o Premiere travou pela internet. Voltou Isso. Várias vezes, é normal. Para você ter uma ideia, Ismael, e falando só para você, não para esses milhares de internautas que estão nos acompanhando agora, o Ronald já fez transmissão aí, pegando o som de um rádio e transmitindo para outro rádio, sem imagem nenhuma, para você ver as peripécias que muitas vezes a gente tem que fazer. Eu vou explicar. Pode explicar? Pode. 2012 foi o recorde de audiência da Voz do Repórter. Nem sonhávamos ter esse sistema aqui, ó. Só pela rádio. Nem aplicativo tinha. Vozdorepórter.com.br naquele tempo.
jogou o quê? Paysandu e Fortaleza pela Série C em Belém, 2012. Aí, uma TV online, que o Leandro está agora mesmo relatando essa questão, uma TV online chamada Tricolor ia passar o jogo, era o único meio de comunicação que ia passar. E aí eu me vali dela, né? Me vali dela. Não, vamos transmitir pela Tricolor. Aí, quando chegou na hora, cadê, meu amigo? Era muita gente acessando, o streaming não aguentou, né? E aí não deu, não transmitiu. O que eu fiz? Um amigo meu lá em Belém do Pará estava no Mangueirão, e aí ele entrou em contato por telefone, o Valber Freitas fez a narração conectado ao telefone dele. Aí ele ia falando, olha, o Paysandu, ele não narrou o jogo, não. Paysandu pela direita, com tal jogador. Aí ele, o Paysandu pela direita. Aí o gol do Fortaleza, o Fortaleza ganhou 1-0, gol do Jailson. Era Jailson, atacante. Uma jogada do Geraldo, lembra do Geraldo, do G38? Uma jogada do Geraldo. Sim, e ele narrou todos direitinho. Rapaz, olha, foi a maior audiência de rádio que nós já tivemos. O streaming na época dava para 8 mil, certo? Na época dava para 8 mil, viu? Era caríssimo. Eu paguei R$500 para construir esse site. É uma fábula. Esse que gente, vai fazer... Não corta, porque o nosso tempo está esgotando. Eu quero me despedir de vocês, porque o sinal está caindo também, falando em sinal. É questão até de bateria já. E nosso programa alongou muito, isso é muito bom, Eu quero deixar aqui um abraço a todos os nordestinos, ao pessoal do Centro-Oeste, torcedores do Ceará, do Fortaleza, do Goiás, dos co-irmãos aqui, e quero me despedir, e até o próximo programa, e vamos que vamos. Um abraço, meu amigo Leandro. Muito obrigado, Ismael. Obrigado, Ron. Muito obrigado a você, meu amigo, a você, minha amiga Telenauta, que ficou conosco até agora. O programa realmente se alongou um pouquinho, mas é bom, o papo foi legal, mas está ficando esse programa aí já como praticamente definitivo na grade da Voz do Repórter. Muito obrigado. Se me chamarem no próximo domingo, estaremos juntos de novo. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima. Leandro. Um abraço, Ronald. Ismael, muito obrigado, me perdoa, você tinha tanto insistido em ser 1 hora batido, né, e acabou sendo 1h30. Da próxima vez a gente vai tentar cumprir esse horário. Obrigado. Não, eu só estou me despedindo pelo equipamento mesmo, que está dando assim, que pode cair. Se cair, porque é bateria, mas estamos juntos. Mas está encerrado aí, muito obrigado por ter comandado essa nossa resenha, Giro na Voz Especial, um excelente domingo para todos. Que Deus abençoe esse nosso país. E hoje tem Goianão, tem Campeonato Paulista, tem regionais, estamos juntos, para mim é uma honra participar, eu que era interino, agora sou efetivado, né? Para mim é um prazer estar ao lado de vocês, dois grandes profissionais, e um abraço a todos e fiquem com Deus.